Vamos falar do Coritiba, que joga hoje, segunda-feira, enfrenta a equipe do Fluminense fora de casa. O técnico Jorginho teve um tempo enorme para preparar a sua equipe para este compromisso. Coritiba que vem de uma vitória em cima do Vasco da Gama em casa, no estádio Major Antônio Couto Pereira. Daniel Rodrigues está chegando para falar desse jogo e destacar o que aconteceu e o que vai acontecer com relação ao Coritiba na noite de hoje. Fala, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E o Verdão finalizou na manhã de domingo o trabalho visando a partida contra a equipe do Fluminense, logo mais às 8 horas da noite, no estádio Engenhão, lá no Rio de Janeiro. O técnico Jorginho, que teve a semana cheia pela frente, realizou diversos trabalhos de posicionamento, bola parada, ataque contra a defesa, trabalhos de posicionamento com relação ao sistema defensivo e também ao meio-campo do Coritiba, visando este compromisso contra a equipe do Fluminense. Depois da vitória diante do Vasco da Gama em casa, o Coritiba joga fora contra o tricolor carioca e depois na outra semana recebe no Couto Pereira o tricolor paulista, a equipe do São Paulo. Para a partida de logo mais, o técnico alviverde tem algumas baixas. A primeira delas é o zagueiro Rodolfo, que sentiu uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. A outra baixa fica por conta do atacante Igor Jesus. O atleta está em processo de negociação junto ao futebol do Emirados Árabes e não viajou com a delegação alviverde. Quem viajou, mas vai fazer o teste no vestiário, é o meio-campista Giovanni Augusto. O jogador acabou não treinando durante a semana, sente uma lesão, mas está com o elenco concentrado lá no Rio de Janeiro. O Coritiba deve entrar em campo com a seguinte formação: o Wilson no gol, na direita o Natanael, a dupla de zaga de Rodolfo Filemon e Sabine, na esquerda o William Matheus. O meio-campo de Hugo Moura, Matheus Salles e o Matheus Bueno, com a presença do Giovanni Augusto, se passar pelo teste, ou Gabriel ou Ian Sassi. No ataque, Robson e Serrafiori. Esse deverá ser o time coxa branca para o compromisso diante da equipe do Fluminense. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Placar Transamérica, trazendo mais informações do Coritiba. Bom, nós vamos trazer agora e vamos falar mais do Coritiba. Coritiba, no futebol paranaense, não jogou nesse final de semana. Por quê? Porque joga hoje diante da equipe do Fluminense. É um jogo importante, é um jogo fora de casa e o técnico Jorginho está acreditando em um resultado positivo. Quem volta trazendo mais informações do Coritiba é Daniel Rodrigues. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Coxa, o Verdão que entra em campo logo mais às 8 horas da noite diante da equipe do Fluminense. O técnico Jorginho, sabedor que não pode contar com o futebol do Igor Jesus, que está em processo de negociação ao futebol do Emirados Árabes, não tem o zagueiro Rodolfo, vai ficar aí aguardando momentos antes da partida para saber se conta ou não com o futebol do Giovanni Augusto e já não conta mais com o futebol do Sassá e do Giovanni. O Sassá foi devolvido à equipe do Cruzeiro e o Giovanni foi para o Goiás. O time coxa branca não tem um atacante de referência, por isso na partida de logo mais o Robson deverá fazer esta função e pelos lados do campo o meia atacante Serrafiori, jogador que chegou do Internacional e vai ser aí o titular no ataque do Verdão coxa branca. Diante disso, a diretoria segue trabalhando para reforçar o elenco e dar opções ao treinador. No radar está aí a contratação de um atacante de referência, tem também a chegada do jogador Matheus, ele que é filho do tetracampeão Bebeto, amigo particular do Jorginho. O próprio jogador já atuou com o Jorginho no Flamengo e foi uma indicação do treinador para a equipe coxa branca. O Matheus deve chegar então no início da semana e assinar a documentação e aguardar a transferência da janela internacional para fazer parte da equipe coxa branca, ele que estava jogando no futebol português. O certo é que o Coritiba entra em campo logo mais e um repeteco da escalação é a seguinte: o Wilson no gol, Natanael na direita, o William Matheus na esquerda, Rodolfo Filemon e o Sabino a dupla de zaga. No meio campo, Hugo Moura, Matheus Salles e Matheus Bueno com o Giovanni Augusto, se tiver condições, ou então o Gabriel e o Ian Sassi. No ataque, Robson e Serrafiori. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica.